Isso aqui é uma porta que vai abrir para todo mundo. Tem oportunidade para todos. Galera, vamos lá então, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, Brunão. Galera, é o seguinte então, hein? Vamos lá. Vamos falar então de figuras gráficas. É o seguinte, eu quero que vocês entendam uma teoria muito básica, tá? Cadê o Marco? O Marco tá na live? O Marco tá. Vamos bater na tecla. Vamos bater na tecla para vocês memorizar isso, tá? Vamos fazer bastante literatura. Então é o seguinte, eu vou fazer eu vou procurar um gráfico, eu vou analisar e vou ir perguntando para vocês. Eu quero que vocês vão respondendo. O Marco, o a gente vai bater na tecla aqui, hein, Marco? Agora você vai memorizar isso aqui. Você já faz uns dias já que está confundindo o topo duplo com fundo duplo. Então, dá para ver ainda que você ainda não encaixou isso na sua cabeça. Então, hoje a gente vai fazer possivelmente. Vamos tentar fazer a parte mais fácil possível para você memorizar isso. Vamos tentar facilitar da melhor forma aqui. Então, do jeito que for acontecendo aqui, a gente vai desembolando. E hoje você vai sair com esse negócio memorizado na cabeça, hein? Aí temos fundo duplo, ó. Aqui no momento desse gráfico não temos nada, tá? Galera, a galera aí do grupo sabe que a gente está estudando na Binola. É uma corretora que eu gosto de estar utilizando, tá? Eu trabalho há anos com ela já, eu opero nela faz anos. Então é uma corretora que eu gosto de estar estudando aqui, até porque tem muita ferramenta boa, ok? E respeita bastante os meus padrões, né? De price action, vela, probabilística. Ó, aqui fez. O que está acontecendo aqui, galera? Vocês conseguem ver? O que está acontecendo aqui? Alguém consegue ver esse cenário aí, ó? Galera, eu já falei para vocês que um indicador muito bom para vocês aprender a ler figuras gráficas é o zigue-zague. Qualquer corretora tem. Zigue-zague. Ombro, cabeça, ombro. Positivo. Ombro, cabeça, ombro. Falso rompimento? Não. Aqui é a figura gráfica, tá? Ô, Simone, aqui eu tinha perguntado a figura gráfica. Aqui, ó, se a gente fazer uma linha aqui, ó, a gente vê que o gráfico ele fez um ombro aqui, fez uma cabeça aqui. Eu não sei se você já ouviu falar do ombro, cabeça, ombro, mas acredito que sim, né? Então, ó, ele fez um ombro, cabeça, ombro. Aqui, ó, ele poderia estar fazendo um pullback, mas ele chegou. Aí sim ele fez um falso rompimento, tá? Aí entra a questão do falso rompimento aqui, ó, porque ele voltou para dentro da região. Mas antes ele tinha feito uma figura gráfica de ombro, cabeça, ombro. Galera, é o seguinte, eu quero passar, tá, uma dica para vocês de quando vocês vai poder, isso para quem gosta de operar suporte e resistência. A dica, eu sempre estou falando isso todo dia. Quando a gente sabe que o gráfico vai romper e quando o gráfico pode ter a possibilidade de respeitar, ok? Então existe duas possibilidades de movimento. Eu vou falar aqui para vocês aqui, ó. Ontem, tá? Ontem a gente falou de topos e fundos ascendente e descendente, correto, galera? Então olha aqui, ó. Vamos ler um pouquinho a teoria, só para vocês entenderem. Ó, a gente pegou o material aqui. Galera, vocês não deixam de estudar o material, galera. Às vezes eu sei que vocês vão adquirindo conhecimento e vocês vai meio que deixando o material de lado. Isso é comum, tá? Porque isso se chama autoconfiança. Você vai tendo autoconfiança no seu conhecimento, aí você vai meio que, eu só vou precisar de material na hora que o negócio apertar.
tá? Então, ou seja, isso aqui, galera, é uma coisa que vocês vão levar para a vida inteira. Quanto mais, por mais que vocês sabem, o, já, mesmo que você já memorizou, mas tem o hábito de você ter o material, galera, é diferente, tá? Porque o seu cérebro vai olhar ali uma coisa que já faz parte da rotina dele, né? Que vinha fazendo parte da rotina dele. Então, não deixa, tá, galera? Não deixa de lado o material, mesmo que você já tá dominando uma coisa, mas mesmo assim, pega lá materialzinho, olha lá só para confirmar mesmo, mesmo sabendo que é aquilo, só para criar o hábito, ok? Maravilha, Simone. Isso aí, ó. Quem tem um PDF, imprime, galera. A maioria deve ter já impresso, com certeza. Olha aqui, ó. Vamos falar de topos descendentes, galera. Topos abaixo de topos, tá? Então, o porquê que a gente consegue prever um rompimento? Eu já cansei de falar para vocês. Quando vocês quiserem prever um rompimento, galera, é só vocês ler uma figura gráfica, é só vocês pegar e ler uma tendência de topos e fundos descendente e ascendente, tá? Então, topos e fundos ascendente e descendente, ele significa continuação de tendência e ao mesmo tempo também significa sinal de rompimento. Então a gente vai ler aqui o porquê do rompimento, tá? Então aqui fala aqui, ó, se tem uma tendência de baixa e o preço estiver com topos descendentes, topos abaixo de outros topos, isso mostra que os vendedores estão mais fortes. Então sempre, tá, galera? Quando vocês, ó, a figura gráfica, galera, ele é o meio de vocês aprender a conversar, a se comunicar com o gráfico, tá bom? Então, falando nisso, ó, eu quero pegar, já que a gente tocou nessa parte, porque vocês têm que entender, galera, vocês têm que começar a estudar para vocês aprender a conversar com o gráfico. Vocês já chegaram nesse nível de chegar a conversar com o gráfico? Você olha assim para o gráfico, você fala assim, ó, esse gráfico está me dizendo isso. Ó, esse gráfico está fazendo isso. Não sei, depende da forma aí de você se comunicar com o gráfico. Mas vocês já chegaram nesse nível já? De estar se comunicando com o gráfico fazer um movimento ali, você falar assim, ó, ele está falando isso para mim, ó, ele está falando aquilo. Já chegou o Marco? Sim. Às vezes, sim, maravilha. Então é o seguinte, ó, isso é questão de vai. Ó, uma coisa que vocês fica muito bom, galera, é vocês ficar repetindo a mesma coisa, tá? Eu sempre falo isso. A repetição, tá? A consistência vem disso. A consistência nada mais, nada menos é você repetir todo dia a mesma coisa, tá? Então, se você faz dinheiro todo dia, se todo dia você sai positivo, você é consistente financeiramente. Se você estuda todo dia, mesmo ruim, doente, cansado, que seja, você é consistente. Você é, como que eu posso falar? Você é consistente, é, disciplinar, né? Porque consistente, existe vários tipos de consistente. Aquela consistência que você é disciplinado, todo dia ali você tem aquele momento para estudar, certo? Então, depende muito da forma, tá? Da área. Mas a consistência é uma coisa só, repetição, galera. Todo dia repetindo a mesma coisa, vocês ficam bom nisso. Então, por isso que eu falo, aprende uma coisa só. E essa é uma coisa só, você vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Vai chegar uma hora que a cabeça de vocês vai estar afiada nessa coisa.
Não tem jeito, tá? Então vamos lá. Então, se temos uma tendência de baixa e o preço estiver com topos descendentes, eu ia falar para vocês o seguinte, né, galera? Ó, topos descendentes, tá? É quando você vê o gráfico fazendo o movimento de escadinha para baixo, né, galera? E temos um movimento que o gráfico ele vem descendo numa direção só. Ah, mas como assim? Vamos desenhar aqui um pouco mais claramente. Vou tentar deixar o máximo mastigado aqui para vocês. Então, beleza, ó. Topos descendente aqui, ó. Topos abaixo de topos. Ok, ó. Topos abaixo de topos. Agora, quando você pega um cenário que o gráfico. Tá vendo que esse topos abaixo de topos, ele saiu. Imaginamos que ele saiu daqui, ó. Aqui é uma resistência. Ó. Resistência. Topo. Então imagina que essa queda saiu dessa resistência aqui. Tá vendo? Esse topos abaixo de topos saiu dessa resistência. Imagina que a mesma coisa aconteceu, ó, os vendedores começaram a sair daqui, só que com várias velas da mesma cor. Imagina, sabe aquela queda que você vê várias velas da mesma cor? E aqui no fundo tem um suporte, ó. Essas duas diferenças de movimento, tá, galera? Qual que é o movimento que sinaliza rompimento? Topos abaixo de topos. Ok? Sinal de rompimento. Ok? Sinal de rompimento. Agora, quando você pega um cenário desse aqui, ó, onde os vendedores vêm com muitas velas da mesma cor, isso a gente chama de exaustão na tendência. O gráfico ele põe tanta força para descer, mas tanta força para descer que chega num suporte importante, tá? Principalmente se for um suporte importante, onde tem bastante confluência, onde você sabe que tem força de compra ali, que pode reverter o preço. Então, se ele chegar nesse suporte, a probabilidade de reverter é grande, porque não tem para onde ir. O gráfico, quando ele chega exausto, é como se fosse uma pessoa correndo. Você corre, 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 aí chega no momento ali que você para ali para descansar, não para? É a mesma coisa o gráfico. É onde acontece a reversão, né, que é o descanso do mercado. Então, o melhor cenário para se trabalhar um suporte e resistência é pegar um cenário assim, ó, onde ele vem com muitas velas, muito forte. E lembrando, tá, galera? As velas têm que chegar numa zona de suporte. Vamos supor, aqui a demonstração ele está descendo, correto? Ele tem que chegar numa zona de suporte, deixando um sinal de rejeição. Vocês sabem o que é sinal de rejeição, galera? Então vamos lá. Ó, pelo jeito,
Começa a fraqueza do movimento. Isso. Pavio, né? A gente fala de pavio, velas de doji. Mas é isso aí. Começa a fraqueza. Fraqueza são velas de rejeição. Então, beleza, galera, ó, aí, ó, voltando aqui, ó. Se temos uma tendência de baixa e o preço tiver com topos abaixo de outro topo, né, que são topos descendentes, isso mostra que os vendedores são mais fortes. Então, se temos um suporte marcado, o preço se aproxima da região de suporte, com topos descendentes, sabemos que os vendedores são mais fortes. Então, olha só, quando o preço se aproxima de um suporte fazendo topos descendentes, a gente sabe que os vendedores são mais fortes. Então, você vai entender o que? O gráfico está dizendo para você o seguinte, fulano, é o seguinte, entre a briga dos vendedores e a compra, os vendedores estão com força. Não é assim que os trader raiz fala, o touro e o urso? O touro representa a compra, o urso a venda. Então eles falam, ó, tá acontecendo uma briga entre um touro e urso. Quem você acha que ganha? Né? Então você vê muito isso em traders aí, uns caras mais das antigas. Então, sempre, tá, galera? Quando vocês vê o gráfico fazendo topos abaixo de topos assim, ó, perto de uma região de suporte, ó. Olha o suporte, estava aqui, ó. A probabilidade de romper é grande, ok? Então, olha só. Tá vendo, ó? Que esse cenário aqui, ó, o SD MXN, olha a escadinha que ele tá fazendo aqui, ó. Vamos procurar um fundo para ele buscar. Tá vendo esse fundo aqui, galera, ó? É o mais próximo. Nesse fundo aqui, a gente tem um lote de compra. Mômito comprador. Ok? Mas só que esse fundo aqui, galera, não tem muita confluência nesse fundo aqui, ó. A probabilidade do preço passar direto desse fundo aqui romper é grande. Para poder buscar o fundo mais abaixo, ó. O fundo mais abaixo já tem, ó. O fundo mais abaixo tem confluência, olha aqui, ó. Tocou uma, tocou duas, tocou três. É muito mais interessante que só esse fundo aqui, ó. Então, por isso que esse preço aqui, ó, ele pode ter a probabilidade de querer romper esse fundo. Vamos ver se vai acontecer isso, ó. O preço está chegando lá. Vamos ver se vai acontecer esse rompimento. Vamos ver se vai estar certo. O gráfico já está dizendo para mim aqui que ele vai romper, tá? Por quê? Porque ele está fazendo topos abaixo de topos. E quando o gráfico começa a fazer topos abaixo de topos, perto de uma região de suporte, acontece o quê? Provavelmente um rompimento. Então a gente está acreditando nesse rompimento. A gente não vai entrar de qualquer jeito, a gente vai esperar as confirmações, ok? Então ele vai esperar acontecer o rompimento. Vamos aguardar. Galera, ó, vamos, enquanto o gráfico vai se movimentando, a gente vai traduzindo o gráfico, as velas aqui, tá vendo, ó? Tá vendo essa vela aqui, ó? Ela foi a única vela que deixou mais pavio desse movimento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aconteceu um movimento aqui. Ela foi a única que deixou mais pavio. Então essa última vela aqui, ela tá dizendo o seguinte, ó. É o seguinte, eu tô sentindo ali que não sei não, viu? Tem muita força aqui nessa área.
Essa área aqui, galera, ó, tá vendo esse lote de compra aqui, ó? Esse lote de compra aqui, ó, ele representa volume de compra, ou seja, força compradora. Essa região aqui, ó, é como se tivesse vários compradores aqui, ó. Tudo fazendo força para cima, defendendo essa área. Tá? Então, esse mômito aqui, ó, que a gente lê ele como um volume de preço. Então, por isso que a vela mostrou esse pavio aqui, ó, na parte de baixo, porque provavelmente os vendedores veio descendo, ó, os vendedores veio descendo, opa. Ó, os vendedores veio descendo, 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 descendo. Aí chegou numa hora aqui que ele sentiu, é como se sentisse uma parede. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui embaixo, hein? E essa alguma coisa começou a empurrar o preço para cima, que foi a força de compra que tem aqui que eu mostrei para vocês. Então, o pavio, esse pavio aqui, ó, representa a força de compra entrando, tá? Nota que as velas não estão conseguindo passar essa linha branca, tá vendo aqui, galera? O jeito que elas ficam certinho respeitando essa linha. Qual que é a probabilidade de acontecer isso, galera? Eu pergunto para vocês. Vocês acham que as velas acontecem de forma aleatória? Você acha que as velas se movimentam de forma aleatória? Negativo. As velas se movimentam de forma simetricamente, galera. Então vocês veem, ó, se elas terminam desse jeito aqui, ó. Por que vocês acham que essas duas velas terminou desse jeito, ó? O corpo na parte de cima da linha e o pavio na parte de baixo. Por que uma não terminou mais acima que a outra? Por que as duas terminou certinho, retinho, na mesma linha? Entendeu? Então, esse porquê que eu falo para vocês, ó, é isso aqui, ó. Força de compra. Olha aqui o porquê que ela retraiu tudo. Então, o motivo da explicação, o porquê que essas duas velas ficou desse jeito aqui, ó, igual aqui, ó, por conta da força de compra. Olha lá, ó, o preço tenta descer, os compradores empurram para cima. O preço tenta descer, os compradores empurram para cima. O preço tenta descer, os compradores empurram para cima. O preço tenta descer, os compradores empurram para cima. Aqui tem força de compra, tá vendo? Eu vou marcar de verde aqui para vocês verem. É essa literatura que vocês têm que ter, galera. Saber onde tem volume de preço, tá? O price action é isso, você descobre onde tem o volume de preço, comportamento das velas. Então, se vocês sabem entender que pavio inferior, ou seja, pavio na parte de baixo da vela representa rejeição de baixa, e pavio na parte de cima da vela representa rejeição de alta, então, se a vela está mostrando muito pavio na parte de baixo, é como se a vela estivesse falando para você, fulano, é o seguinte, eu não estou conseguindo passar ali e eu tô sentindo fraqueza, tá? Então, vocês vai se comunicando com o gráfico dessa seguinte maneira. Ah, mas de repente o preço desceu. Sim, o gráfico ele é soberano, a gente não consegue dominar ele. Mas até então a literatura que ele disse para a gente aqui, ó, nessas velas aqui, ó, a literatura do pavio, ó, se vocês reparar, ó, todas as velas deixou o pavio na parte de baixo e o corpo ficou na parte de cima, tá? Então essa literatura aqui você entende que os vendedores estavam rejeitando querer descer. Então, se de repente ele começou a cair aqui, ó, bom, decidiu descer. Aí que entra a questão, né, galera? A gente nunca vai dominar o mercado 100%, tá? O mercado ele é soberano, a gente nunca vai saber dominar ele 100%, tá? Então, o máximo que a gente consegue aí é sempre abaixo de 100%.
a prever uns movimentos. Aqui, galera, ó, buscou o fundo que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? O fundo interessante. Aqui, galera, ó. Aqui, ó. Vamos aguardar agora, ó. Olha o comportamento, ó. Literatura de vela. Olha o comportamento das velas. Ela fez um padrão de força-fraqueza. Força-fraqueza é um doji cravado num suporte após uma vela de força, que é isso aqui, ó. Vela de força mais fraqueza é isso aqui, ó. Vela de força mais fraqueza. É uma vela que vem após uma vela de força. Aí vem um doji travando no suporte, que é uma fraqueza. Na próxima a gente entra de reversão. Então a gente vai esperar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o jeito que essa vela desceu, galera. Ó. Nasceu sem pavio. Isso aqui é compra. Vou pegar aqui, ó. Vou meter uma compra aqui. Olha lá. Vou meter uma compra aqui. Ó. Ela tá brigando para descer, correto? Aqui embaixo tem força de compra, aqui tem compradores empurrando o preço para cima. Olha a literatura do movimento. As duas últimas velas anteriores rejeitou descer e fez vela de fraqueza. Essa vela atual nasceu sem pavio. E vela, quando nasce sem pavio, geralmente vira uma vela de retração. Ok? Vamos ver se ela vai obedecer essa retração. Ó. Se não for obedecer também, a gente muda de par, galera. Que aí a gente não vai ficar batendo cabeça aqui com ele, né? Ó, não respeitou. Quer descer. Então a gente vai... Vamos deixar esse par aqui de lado, galera. Eu vi que o par não tá querendo respeitar ali, então... Vocês têm hábito, galera, de vocês... Como é que vocês operam? Vocês ficam num par só, né? Vocês abrem um par só e fica ali até bater a meta? Ou vocês gostam de ter vários par ali, ficar analisando vários par? A cara da compra. Esse par aqui? Ah, tá. Aquele lá foi. Sim, Brunão. Positivo. É, não respeitou. Galera, tá vendo essa zona aqui, ó? Tá vendo essa região aqui, galera? Ó, eu chamo de simetria de pavio. Gosto de ficar em um par só analisando o movimento? Sim. Eu não consigo ficar preso num par só, galera. Acostumei. Não consigo. Se eu fico num par só, parece que eu fico louco. Vou ficando louco. Me parece que eu vou me estressando muito fácil. Mas é bom você ficar num par só, isso é ótimo, tá? Ó, já rompeu essa região. Vamos marcar um fundo máximo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, fundo máximo, galera. Tá vendo? Olha aqui atrás, ó. Fundo máximo. Ok? Marcamos aqui. Olha esse preço. Olha essa tendência, galera. Olha isso aqui. Ó. Isso aqui é muito bom para reversão, ó. Olha essa tendência aqui, ó. Tá vendo, ó? O preço, ele começou a descer aqui, ele começou aqui em cima,
e está buscando aqui embaixo. Olha quantas velas verdes teve no meio do caminho. Uma, duas, três velas verdes só. O restante foi velas vermelhas. Ou seja, os vendedores veio com muita força, eles veio com sede de descer. Isso me dá a entender o que? O gráfico ele pode se cansar de descer e começar a fazer um respiro de mercado. Então é nessas que eu pego a oportunidade, tá? Então se eu entendo que o gráfico ele se cansa de descer, eu vou esperar ele se cansar de descer, mostrar a rejeição, né, que é o enfraquecimento do movimento, e vou começar já a montar uma análise, tá? Então, quando eu percebo que o cenário está desse jeito assim, ó, e começa a vir muitas velas da mesma cor e poucas velas verdes, ó, isso mostra que os vendedores ele colocou muita força para descer, ok? Reversão, vamos aguardar aqui, galera. O preço está descendo. Ó, se eu pegar o indicador RCI, galera, o indicador RCI, olha lá o jeito que ele tá, ó. O indicador RCI ele já tá no sobrevendido, tá? Então o gráfico ele já tá dizendo pra gente que ele tá cansado. O gráfico ele tá dizendo pra gente que já desceu muito. Então é só a gente aguardar. Aguardar como? Olha só. Literatura de vela agora, ó. Vocês estão percebendo que o gráfico está deixando mais pavio na parte de baixo do que na parte de cima? Tá vendo? As duas últimas velas anteriores, ó, tá deixando mais pavio na parte de baixo do que em cima. Então o gráfico tá dizendo, ó, opa, tô sentindo uma fraqueza. Então já tá dando um sinal, ó. Os primeiros sinais já de fraqueza, ó. Esses pequenos pavios na parte de baixo. E a parte de cima, ó, sem pavio. Correto? Então, isso já é um sinalzinho para a gente ficar atento. Beleza. Ah, mas olha aqui, ó. Se eu puxar o M1, galera, para trás aqui, não tem nada, ó. Tá muito longe, ó. Ah lá, achamos agora, ó. Essa região aqui, ó. Você acha que essa região aqui vai segurar o preço, galera? Você acha que essa região aqui vai segurar esse movimento com força? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que deve ter muito mais coisas aí lá atrás que pode segurar esse preço. Ó, se a gente puxar, olha aqui, ó. Aí, galera, ó, marquei lá, ó. O fundo máximo, tá vendo? Um pontilhado azul aí, ó. Pontilhado azul é o nosso preço, ó. Olha aqui, eu vou marcar esse fundo aqui, ó. Marcar um fundo aqui embaixo e um outro fundo mais aqui em cima, ó. Pronto, vou voltar lá pra frente. Olha lá, agora eu tenho uma referência, tá vendo, galera? Agora eu tenho uma referência. Opa, se o preço vir aqui na linha vermelha, eu sei que aqui tem um fundo lá atrás. Se vir na linha verde, eu sei que é o fundo máximo. Então a gente já fica. Mas olha só, galera. O fato de vir mais velas vermelhas do que verde, acontece que o preço ele tem que fazer a mesma coisa. O preço ele tem que fazer um respiro. Ele tem que suprir, tá? Ele tem que suprir toda essa queda. Tudo que desce demais tem que subir. Eu sempre tô falando isso pra galera. Tudo que desce demais no gráfico tem que subir. Tudo que sobe demais tem que descer. Então, da mesma forma que os vendedores desceu muito aqui,
os compradores podem subir até pelo menos 50% do movimento. Ele tende a se movimentar até os 50% da tendência para fazer uma correção. Isso é probabilístico, tá, galera? Então, a probabilidade de começar a vir um grande movimento de alta aqui, de velas verdes, é grande, tá? Olha só, já veio duas velas verdes. Eu vou pegar na terceira. Vou pegar uma compra na terceira para ela vir buscar essa linha roxa aqui, ó. Ok? Então vou aproveitar esse movimento. Linha roxa, hein? É o alvo. Ó, linha roxa é o alvo, hein? Foi lá, hein? Bonitinha. Próxima vela. Vou continuar no vela a vela. Próxima vela eu vou continuar comprado, galera. Para ela poder subir, ó. Ó, deixa eu pôr aqui, ó, a retração de Fibonacci para a gente ter uma noção até onde ela vai. Galera, você está no TikTok e quiser fazer parte da comunidade, o link está liberado, tá? Da sala de estudo, tá lá no meu perfil. Só pedir a solicitação e tá nos acompanhando aí, galera. Ó, vai corrigir. Aqui ela pode estar fazendo uma correção de preço, tá bom? Aqui ela pode estar fazendo uma correção de preço. Ó, não pagou minha operação, tá, galera? Por que que eu falo que ela pode estar fazendo uma correção de preço? Porque olha só. Ó, a próxima vela vai subir, tá, galera? Ó, essa próxima vela aqui, ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Eu não vou pegar a compra aqui porque eu não faço martingale, tá, galera? Ela tá fazendo isso aqui, ó. Ela vai subir, tá? Eu não faço martingale, tá, galera? Então, mesmo sabendo que ela pode ter a probabilidade de dar win, eu não entro. Eu prefiro aceitar o loss e beleza. Ó, por que que eu falo que aqui pode ser uma correção de preço, galera? Porque, primeiramente, o preço está numa macro de baixa. Macro de baixa é essa tendência aqui, ó. Micro de baixa é isso aqui, ó. Ok? Então, ou seja, a micro tendência e a macro tendência está de baixa. A gente sempre opera a favor disso. Ok? Então, ou seja, ó, a força que esses vendedores está aqui pode ser uma correção de preço, porque o gráfico ele só vai fazer uma reversão, ele só vai te dizer para você quando vai fazer uma reversão se ele fazer alguma figura gráfica que representa a reversão. Quais são as figuras gráficas que representam uma reversão no fundo? Vamos lá. Reversão que vocês vão encontrar no fundo. Fundo duplo, fundo triplo, ombro, cabeça, ombro invertido, OCO invertido. Essas figuras gráficas, ok? Ó, fundo duplo, fundo triplo e ombro, cabeça, ombro invertido. Ok? Se acontecer alguma dessas figuras, esse movimento aqui, o gráfico está dizendo para vocês que ele quer reverter. Mas como ele não fez nenhuma dessas figuras gráficas, ó, ele só desceu e reverteu, isso aqui geralmente não é uma reversão. Isso geralmente costuma ser uma correção de preço. Por quê? Porque o preço é diferente, tá? Ó, falando nisso, para vocês poderem entender, ó, eu peguei aqui no chat GPT, vocês têm que entender a diferença
Ó, tá carregando aqui. O gráfico, galera, quando faz o padrão, isso aqui é um padrão gráfico. O gráfico ele reverteu com um padrão gráfico, ó. Qual padrão gráfico aconteceu aqui, ó? Vamos chamar isso aqui de Harami. Não é dos melhores, mas vamos chamar de Harami. Por que o Harami? O Harami geralmente acontece com uma vela vermelha forte. E geralmente o Harami acontece quando uma vela verde termina dentro da vermelha. Por mais que o Harami aqui, ó, terminou quase acima, existe vários tipos de Harami, tá, galera? Existe aquele Harami dessa forma aqui, ó, dela pequena, uma vela verde pequena. Existe o Harami com a vela verde média. Existe o Harami de vários jeitos, tá, galera? Então depende da sua visão gráfica. Eu, no meu caso, consideraria um Harami, tá? Alguma coisa tem que estar acontecendo aqui. Então, o mais próximo que está chegando aqui é de um Harami, ok? Então, olha lá, aconteceu um Harami aqui, ó. E o Harami, ele é um padrão gráfico e não figura gráfica. Padrão gráfico não sinaliza reversão nenhuma. Ele só sinaliza uma pequena correção de preço, ok? Então, olha aqui, ó. Ó, padrão gráfico. A gente está aqui com nossos amigos universitários. Padrão gráfico. É uma formação maior composta por várias velas mostrando uma possível continuação ou reversão de tendência. Exemplo. Ó, o chat GPT aqui, ele tá louco também. Ele tá colocando tudo ao contrário. Até o chat tá louco, galera. O chat tá colocando ao contrário, padrão gráfico no lugar de figuras gráficas. Agora sim, ó. Tá vendo? Ó? Figuras gráficas são formações maiores no gráfico, como topo duplo, fundo duplo, triângulo, bandeiras e ombro, cabeça, ombro. Padrão gráfico de velas são formação de uma, duas, três velas, como doji, martelo, engolfo, estrela cadente, harami, etc. Tá? Então, a diferença, tá? Aqui aconteceu um padrão gráfico e não uma figura gráfica. Então, isso aqui é uma correção de preço. Olha aqui, ó. O preço está com dificuldade de romper essa linha roxa. Ó, até agora já fez 3 toques, ó. 1, 2, 3. Qual o padrão gráfico que eu acabei de falar para vocês que tem 3 toques e sinaliza uma reversão? Alguém sabe dizer aí, ó? Qual o padrão gráfico que sinaliza uma reversão quando toca 3 vezes na resistência? Alguém para chutar aí? Ó, ó, não. Alguém mais para chutar aí? Aí eu falo como tá. Antes de desenhar aqui, hein? Alguém sabe? Qual é o movimento? Qual é a figura gráfica que quando rejeita 3 vezes a resistência? Ó, vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui para ficar mais claro. Ó.
E aí, lembraram já? Topo triplo. Boa. Topo triplo. Fundo triplo. É topo triplo. Ô, Marcos, você tá confundindo, irmão. Olha, eu vou te passar uma atividade para você memorizar isso. Você tá invertendo. Topo triplo. O fundo triplo, ele reverte para cima, tá? Então, o topo triplo, ele reverte tendência de alta para baixa. O fundo triplo, ele reverte a tendência de baixa para alta. Então, ó, pega um papelzinho, desenha aí rapidinho aí, ó, um topo triplo, um fundo triplo, um topo duplo, um fundo duplo e coloca no lugar, cara, aonde você vai ver ele toda hora. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, no seu setup, na sua carteira, em algum lugar onde você vai toda hora pegar ali e ver ele. Então, deixa uma colinha tanto lá no seu trabalho, né, que é o notebook onde você está mexendo toda hora, e tanto ali na parte de estudo, ali no seu setup. Coloca ali na parede, prega na tela do computador. Porque se você ficar vendo isso toda hora, todo dia, aí já era. Não tem como você errar. Então, ou seja, isso é meio perigoso, porque vai que na hora. Eu sei que na hora de você operar lá, você vai saber diferenciar. Mas Deus me livre, imagina uma hora você acaba confundindo de vez mesmo e fazendo total decisão errada com esse tipo de inversão aí de. Então, querendo ou não, é um detalhinho pequeno, sim. Na prática você já sabe diferenciar. Mas eu fico, né? Então a gente não pode dar azar para bobeira, não pode dar a sorte aí para o azar. Então, esses detalhes mínimos faz toda a diferença, tá? Então, galera, topo triplo. Anotar aqui para vocês. Ó, manda o sim, Brunão. Olha aqui, galera, ó. Topo triplo, tá vendo, ó? E depois de acontecer 3 toques aqui, ele resolveu descer, ó. Tá fazendo topos abaixo de topos, ó. Então é o seguinte, ó. Vamos lá, Brunão. Para vocês ficar bom nisso aqui, tá? No caso do Marco, o Marco é um aluno que ele tá com a gente faz tempo, então ele já tem um conhecimento, mas é muita informação na cabeça, tá? Isso é normal, inverter os nomes, tá? Então, mas não é uma coisa também impossível de vocês dominar isso. O mais difícil você já sabe, que é saber operar isso. Mas às vezes na hora da teoria, de memorizar, que é a parte mais difícil, tá? Então vamos lá. Para vocês não esquecer, faz uma colinha. Ó, vou desenhar aqui, ó. Fundo triplo e topo triplo. Vamos lá, primeiro aqui, ó. Vamos fazer o fundo duplo primeiro. Ok? A mesma coisa. Aí imagina que os vendedores veio descendo aqui, ó. Aí chegou aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tinha um suporte, ó. Aí, de repente, começou a fazer aqui, ó. Tá vendo?
fundo duplo, topo duplo. Eu vou ir desenhando para vocês, ó. Então, aí imagina, aí os compradores, aí aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui tem uma resistência, ó. Então, ó, o preço foi subindo até lá, ó. O preço subiu lá, ó. Tocou uma vez. Testou a segunda vez, não conseguiu. Foi lá embaixo. E subiu novamente para testar a terceira vez, ó. E também não conseguiu. Como aqui embaixo, ó. Como aqui embaixo tem um suporte, o preço ele iria fazer o quê? Romper o suporte. Por quê? Porque ele rejeitou 3 vezes a resistência, ó. Primeira, segunda, terceira vez. Rompeu o suporte, esperar o pullback, o preço cair. Aí imagina que aqui embaixo ainda tem esse suporte aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aí imagina, ó, o preço foi lá embaixo novamente, ó. Buscou o suporte que estava lá anterior. Fez uma reversão. Aí ele foi lá, testou novamente. Respeitou de novo, ó. Voltou novamente lá, ó. Aí, ó, tá vendo? Fundo triplo, ó. Então tá vendo que o gráfico, ele sempre vai dizer pra gente. Então, não faz uma colinha, galera. Faz uma colinha, cola, põe isso em todo lugar que vocês for ficar olhando. Perto da foto, se você tem costume de olhar a foto do seu filho todo dia, pega ali um pedacinho de papel, coloca uma colinha ali do lado, ó. Porque você sabe que a hora que você olhar para seus filhos ali, a foto dos seus filhos ali, você vai ver ali a colinha ali. Então isso é um gatilho para vocês, é um gatilho mental para você estar memorizando, tá? De forma mais rápida. Topo triplo, fundo triplo são padrões, não são padrões, são figuras gráficas de reversão, tá? Padrão gráfico é uma coisa, figuras gráficas é outra, ok? Só saiba diferenciar isso. Figuras gráficas é uma coisa, padrão gráfico é outra, tá? Então, quando vocês for ensinar alguém ou quando vocês ouvir, vocês têm que saber diferenciar isso. Olha lá, galera, o preço caiu. Olha o jeito que caiu. Por que vocês acham que caiu, ó? Porque a figura gráfica de reversão aconteceu, ó. Topo triplo. Tá vendo, ó? Perfeito, ó. Ó, rompeu, pegou o pullback, ó lá, foi embora. Topo triplo bonito. Então, galera, ó, vou deixar aqui para vocês, ó. Ô Simone, depois eu vou soltar lá no grupo lá o canalzinho lá no YouTube, tá? Tem muita aula lá, tem muita aula que eu faço aqui ao vivo com a galera do TikTok e subo lá na plataforma. Então tem muita aulas teórica, tem aulas de mentoria lá também, tem muita dica boa lá. Então, para você estar aperfeiçoando aí,
junto com o material, você pode dar uma olhadinha lá que vai ter muito conteúdo. Tem isso aqui que eu estou falando também, tem lá, tá? Sobre figuras gráficas. Mas vamos lá, galera, ó. Figuras gráficas. Padrão gráfico. Topos ascendentes, fundos ascendentes, topos descendentes, fundos descendentes. OCO, ó, mastigadinho para vocês, hein, galera? Para vocês não falar que eu sou ruim, hein? Então pronto, ó. Figuras gráficas, hein, ó. É isso aqui, galera. Topo duplo, fundo duplo, topo triplo, fundo triplo, topos e fundos ascendente, tá? Ou topos ascendente, fundos ascendente, topos descendente, fundos descendente, ombro, cabeça, ombro normal, ombro, cabeça, ombro invertido, triângulo de alta, triângulo simétrico, descendente, canal de alta, baixa. Isso são figuras gráficas, tá? A gente chama de figuras gráficas. Padrão. Padrão gráfico, você vai ouvir muito isso aqui, ó. Piramide alta e baixa. Engolfo de alta e baixa. Estrela da manhã. Doji. LTA e LTB. Que são linhas de tendência, né? Que mais, ó? Vela de força, vela de continuidade, vela de impulsão, vela de entrega futura e tem muito mais, mas beleza. Então a diferença é isso, galera. Figuras gráficas e padrão gráfico. O que é figura e o que é padrão? Qual que é o mais importante desse entre os dois? Figuras gráficas, tá? Então, 60%. Ó, vou um pouco embaixo, ó. Entre parênteses, 60%.
Aqui, padrão gráfico, 40%. Importância. Por que eu falo isso, galera? O gráfico, ele trabalha, a gente trabalha no gráfico com a probabilística. A probabilística é tipo assim, galera. Você tem 100% de chance. 50% você vai dividir, 50% de compra e 50% de venda. Então, de 100% que você tem, se você fazer uma boa literatura de figuras gráficas, você vai ter 60% ao seu favor. Ou seja, você mal montou a análise e você já tem 60% de probabilística ao seu favor. Aí depois vem a literatura dos 40% para dar os 100%, que está ligado ao padrões gráfico. Padrão gráfico, Harami, engolfo, estrela da manhã, noite, doji, linha de tendência, tá? Vela de força, continuidade, impulsão, entrega futura, movimentação, ó. Faltando muita coisa ainda, ó. Movimentação de vela. Jeito que termina e nasce a vela. Tudo isso são padrão, tá? Então isso são, ele tem pouca importância por quê, galera? Porque isso é apenas o toque final da análise, tá? O toque final da análise. Então, a análise mais importante é a figura gráfica. Você fez a parte mais importante, aí você vem no toque final. Então, o toque final da análise é os padrões gráficos, ok? Então, sempre dá preferência às figuras gráficas. Beleza? Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida? A aulinha tá mastigada, hein? A gente hoje nem tá fazendo muita operação, é mais teoria mesmo para vocês memorizar isso aqui. Alguma dúvida para a gente estar finalizando a nossa live? Hoje eu só entrei lá, o meu intuito mesmo era falar bastante teoria, galera. Hoje eu não ia nem pegar muita operação. Até agora está tranquilo. Maravilha. Então, antes da gente finalizar aqui, então eu vou só mostrar para vocês novamente, então, tá? Ó, então é o seguinte, ó, quando vocês vê dois movimentos, tá, galera? O movimento que você vê que é um movimento de exaustão. Tem muita gente que tem dúvida ainda sobre velas de exaustão. Tá? Então, vela de exaustão, galera, geralmente costuma ser umas velas assim, ó. Ó, tá vendo? Vela de exaustão costuma ser assim, ó. Elas vêm subindo normalzinho, ó. De repente aparece uma vela explodindo com tudo, ó. Que acaba sendo uma vela muito grande, exausta. Certo? Então, sempre que vocês vê o gráfico ou subindo ou descendo, começa com uma velinha normal, aí de repente vem uma vela forte na última, geralmente é a vela de exaustão, ok?
Galera, maravilha então. Então, para não ficar muito, eu vou subir essa aulinha aqui lá no YouTube. Vou soltar lá no grupo, tá, para vocês. Então, como hoje a gente falou bastante de teoria, é uma aulinha boa para estar subindo na plataforma. Então, bastante informação teórica aqui. Então, para finalizar, só para a gente finalizar com chave de ouro, vamos montar uma análise e vamos pegar uma operação, tá? Usando a figura gráfica. Só para a gente finalizar, então, a nossa aulinha aqui da melhor maneira. Vamos procurar um par legal e vamos fazer o conceito que eu falei para vocês. Primeiro a gente vai começar lendo uma figura gráfica, depois a gente vai vendo os padrões gráficos, tá? Que são os conceitos menos importantes. Então, primeiro, a importância é buscar a figura gráfica. Viu o que está acontecendo? A figura gráfica está acontecendo? Aí a gente vem com os padrões gráficos, que são as coisas secundárias. Tá? Então, vocês nunca devem começar pela literatura de padrão gráfico. E aí, galera, é como vocês começassem de trás para frente, tá? Você vai começar com 40% de chance de ganhar na operação. Então, figuras gráficas você já tem 60% de chance, né? Guarda isso, tá? Figura gráfica ela é muito importante na análise. Então, se você começar de trás para frente, ó, aqui, ó, ele fez um padrão de estrutura em V. Tá? A gente chama isso aqui de estrutura em V. Aqui, ó, tem um mômetro de vendedores, força de venda aqui. O que eu estou notando aqui nessa resistência? Ó, tem pavio. Tá vendo esses pavio aqui? Ó? Isso aqui é uma zona de defesa. Zona de defesa. Então, provavelmente, é o seguinte. Vou deixar marcado aqui essa região. Ó. Agora depende muito dessa movimentação atual aí. Ó. Se ela terminar abaixo dessa... Ah, não terminou. Então deixa quieto. Tá? Não terminou abaixo, deixa quieto. Mas olha só. Não, vamos pegar um outro par aqui, galera. Vamos pegar outro par, o que a gente veio estudando aqui. Vamos achar um topo duplo, um fundo duplo. Amanhã a gente vai dar continuidade no que a gente veio falando hoje, tá, galera? Essa semana o Marco vai memorizar isso aqui, hein? O Marco vai parar de trocar o fundo duplo pelo topo duplo. Ou eu não me chamo Carlos Henrique, hein, esse negócio. Olha, aqui, galera, ó. Olha o fundo duplo, que bonito. Ó. Olha o gráfico falando pra gente. Ô, Henrique, fique esperto aí, amigão, que eu vou fazer uma reversão. Olha aqui, fundo duplo. Tá nítido, né, galera? Qual que é a confirmação? A confirmação já tá acontecendo, ó. Romper aqui, ó. Tá rompendo aqui esse suporte, essa resistência. Se ele vir fazer um pullback aqui, ó, a gente continua esse fluxo. Olha lá, ó. Vamos aguardar agora? Vamos pegar nossa saideira. Ó, o gráfico já tá dizendo pra gente, ó. Primeira coisa, olha aqui, o cenário tá legal, tá, galera? Ó, primeira coisa, ó. O gráfico ele fez figura gráfica de fundo duplo, correto? Ó, fundo duplo. Aí, nessa reversão aqui, ó, o gráfico ele fez um engolfo de alta, tá vendo, ó? Padrão, isso aqui é padrão. Tá vendo que depois da figura gráfica a gente encontrou o padrão? Padrão gráfico de engolfo de alta. Um padrão de reversão, olha lá, ó. Então aconteceu, ó, engolfo de alta, a segunda vela confirmou o engolfo, a terceira também. Eu vou... Nossa, só que ela nasceu com gap de alta, hein, galera? Ela nasceu com gap de alta, não, ela nasceu com gap de baixo, ó. Eu queria pegar uma compra aqui, mas aí lascou, hein? Vamos fazer o seguinte, eu vou esperar vir uma vela de descanso. O que seria uma vela de descanso, ó? Já que o preço fez uma reversão aqui, ó, a vela de descanso pode ser aquela vela de pullback, tá bom?
Para ela poder continuar o fluxo. É muito mais garantido. Olha lá, ó. Vamos pegar essa saideira aqui para ficar legalzinho. Vai acontecer uma vela de descanso aqui. Olha aí, ó. Olha os pavios na parte de baixo. Olha o gráfico falando pra gente, ó. Eu estou rejeitando descer. Olha o gráfico aqui falando, ó. Estou rejeitando descer. Pavio na parte de baixo. Movimentação da minha vela atual, ó. Como eu sei que ela vai subir? Ela tem que deixar um pavio na parte de baixo, ó. Ela já deixou o pavio na parte de baixo. Se ela deixar um pavio na parte de baixo maior, eu entro com mais compra. Olha lá, ó. Pronto. Peguei aqui embaixo. Agora é só aguardar, galera. A da saideira. Não vai respeitar. Ó, não respeitou mesmo, hein? Nem a última de baixo. Nem a última de baixo, ó. Eu acho que eu entrei bem mal posicionado ó, também, né? Tem mais essa. Então, obrigado aí, galera. Marco, Bruno, o boss, que tá sempre com a gente aí. Muito obrigado pela presença de vocês, galera. Bom descanso a todos, bom estudo a todos. Qualquer coisa pode estar me chamando lá no privado, beleza? Boa noite, tô indo nessa. Fui, rapaziada. Valeu, 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 valeu.